Bendito, glorificado e exaltado seja o nosso Deus. Igreja, essa sexta-feira em mais um culto da família. Os que nos visitam sintam-se abraçados nessa noite. Os que nos assistem pela internet, fortíssimo abraço. E nessa noite, então, vamos iniciar esse momento de uma palavra bíblica direcionada à família. Nessa noite, amados do Senhor, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, do seu capítulo 3. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Nessa noite o tema já está posto, né? Foi posto agora aí, comunhão, alicerce da família. Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, muito conhecido da igreja. Então, vamos atentamente ouvi-lo e, após, meditar sobre ele. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Senhor Deus, que nessa noite o teu Espírito Santo nos conduza na tua palavra, a mais um momento agora da palavra no culto da família. Já tivemos os louvores, a ministração, e agora a tua palavra, Pai, versando sobre comunhão, o alicerce da família. Que nós possamos, Pai, nessa noite ouvir com atenção e ter um entendimento muito, muito peculiar da tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos conduza nesse entendimento e que possamos nesta noite comer e beber desta palavra viva, para que do nosso interior continuem fluindo rios de água viva. Nessa noite, oramos em nome de Jesus. Quero repetir a leitura, amados, para que nós possamos nos familiarizar bem com esse texto já muito conhecido. 3 de 1 Pedro 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Muito bem, meus amados, igreja amada do Senhor, atentemos bem agora para a palavra do Senhor. Em primeiro lugar, nós percebemos que nessa leitura, o apóstolo Pedro, ele fala de que o marido ou os maridos devem viver com discernimento, com entendimento, com sabedoria, a vida comum do lar. Muito bem. Se o Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, pede para os maridos terem discernimento, significa que essa palavra comum não está se referindo a tempo, a habitual, a rotineiro, preste bem atenção nisso, nem absolutamente a algo sem importância, sem nenhum valor. Então é por isso que essa palavra comum que aqui está, ela não é comum no sentido secular, no sentido do entendimento humano que temos, negativo. Tanto que o Espírito Santo pede que os homens, os maridos tenham, de novo, entendimento, discernimento, sabedoria, saibam interpretar esse comum. Porque, deixa eu enfatizar bem isso, comum não significa aqui, amados, sem importância, temporal,
rotineiro, de pequeno valor, sem valor, costumeiro, habitual. Não. Absolutamente não. Então, enquanto nós repetimos, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois marido e mulher juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, essa palavra comum aí vem de comunhão, vem de koinonia, comunhão. Ou seja, o Senhor está dizendo, maridos, vivei a comunhão com a vossa esposa, vivei o entendimento com a vossa esposa, tratai-a dignamente, porque essa vida comum do lar, você, marido, nós, maridos, precisamos de uma maior orientação de Deus. Ele não fala esposas, ele não fala mulheres, ele fala não, maridos, vós, igualmente vivei a vida comum, de comunhão do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte. Olha lá, como parte, não é como ser. Não é como vida, mas como parte, você vai entender isso. Mas frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, nessa noite, a visão é comunhão, o alicerce, o fundamento, a base da família. Comunhão é, repito, o ato de entendimento, o ato de reciprocidade, o ato de ambos se darem bem, se entenderem no olhar, perceberem, discernirem o que agrada um ao outro. Mas, principalmente, os maridos devem ter maior discernimento, porque a mulher já é apta, a mulher já está trabalhada pelo próprio Deus com sensibilidade, com emoção, elas são emotivas, elas são românticas, elas são realmente mulheres que precisam de um discernimento do cabeça, do discernimento do marido para que haja comunhão. Então é claro que no processo do casamento, agora eu falo do mundo. Geralmente os homens vão para o casamento ainda totalmente amarrados a amizades mundanas, sim ou não, no mundo? Sim, não é meu futebol, tu sabia? Se casou comigo, você sabia que eu jogava todo dia, e agora vou continuar jogando. Tenho meus amigos, e é difícil para o homem mundano, repito bem, não é para a igreja, para o homem mundano, adequar-se à comunhão do lar. É vida comum, repito, no sentido de os dois estarem se vendo todo dia, não. É no sentido mesmo de comunhão. Lembro que esse termo não significa temporalidade, rotina, negativo. Significa entendimento. Por isso que o apóstolo Pedro, ungido pelo Espírito, fala: maridos, vivei a vida comum do lar, tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil, como parte mais realmente delicada, sensível, porque vocês são partícipes da mesma graça de vida. Se isso não houver, maridos, as orações de vocês serão interrompidas. Eu não devo orar, pastor, não é isso que Deus está falando. O Senhor fala que você, eu, nós continuaremos a orar, porém Ele não responderá. Ele interrompe o acesso. É nesse sentido. Mas, amados, o foco aqui hoje não é interromper oração, não é isso, está no texto, é verdade, mas o marido tratar com dignidade, com entendimento, com discernimento, com sabedoria a mulher como parte mais frágil. Entenda as emoções dela, entenda quando ela, pela emoção, quer comprar muito, tenha misericórdia, com entendimento fala: meu amor, presta atenção, olha aquele projeto, olha aquele outro, porque mulher é emotiva, mas quando endurecem, mais sábias elas se tornam. E hoje, por exemplo, eu creio que vocês têm exemplo com vocês, eu tenho uma mestra de economia vivendo comigo há 28 anos, né, meu amor? E ela tem uma visão tremenda. O Anderson já está ali também querendo falar o mesmo da Priscila.
E assim, e assim por diante. Amados, então vejamos algo tremendo. Qual é o tema hoje? Comunhão, o alicerce da família. Comunhão, vírgula, o alicerce, o fundamento, a base da família. Então, algo tremendo nós temos que entender nessa noite, vai ser glorioso para todos nós, sempre estamos aprendendo, a palavra é assim inesgotável e vai nos ajudando. Então eu disse aqui que o termo comunhão vem de fundamento, de alicerce, de base, de amor. A vida comum do lar é o maior fundamento, igreja. Olha lá, para Deus e do ponto de vista bíblico, a comunhão é o maior fundamento, é o alicerce de uma vida, é a referência de todo ser humano. O lar é a maior referência para as instituições: sociedade, família e igreja. Essas três instituições estão fundamentadas na comunhão do lar. Se houver um lar fundamentado, se houver um lar de dignidade, se houver um lar de discernimento, obviamente que a família terá uma base, essas instituições serão realmente abençoadas. E quando é que você viaja? Sempre que você viaja, quando você sai, quando você vai para um encontro de trabalho, qual é a primeira frase que você fala? Vou voltar para casa. Vou voltar para casa. É uma referência nossa. Agora, claro que quando o lar, Nelson Ned, em pleno Sambódromo, em pleno Mineirão, repetiu as mesmas coisas. Eu tinha uma mansão, mas não tinha um lar. Eu tinha uma mansão, mas não tinha um lar. Lar, essa palavra é linda, nós não vamos nos prender a ela hoje, agora, mas é uma palavra tremenda. Agora, amados, prestem bem atenção, quero gravar algo que está aqui nesse texto. Preste bem atenção. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Agora, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Por ela ser mais frágil, nós temos que tratá-las com dignidade, com discernimento, com entendimento. Muito bem, então elas são merecedoras de atenções especiais. Muito bem. Nessa noite, se você quiser abrir, abra, não é preciso, eu vou ler, você apenas ouça e vá conectando, você vá somando, misturando essa palavra. O Espírito Santo, ele tem esse hábito. Romanos 12, de 15 a 16. Preste bem atenção. Olha que coisa tremenda. Romanos 12, de 15 a 16. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Amados, então preste bem atenção. Esse texto é lindo, porque ele vai ser conectado nesse sentimento de família hoje com esse texto de 1 Pedro. Preste atenção. Alegrai-vos com os que... Posso dizer que aquele que se alegra com os que se alegram possuem comunhão? Com certeza. Claro, outros não falaram, mas é verdade. É isso que os irmãos estão confirmando. Quem disse sim, correto. Quem não disse, eu sei que está em perfeito acordo. Então, olha lá. Alegrai-vos com os que se alegram. Existe comunhão aí? Claro, já falamos. Chorai com os que choram. Existe comunhão aí? Amém, meus amados. Aí eu pergunto, e é claro, e é óbvia a resposta de vocês. Esse texto vale para o lar? Amém. E como vale? E como é importante sociedade, família e igreja. Estão interagindo, estão intrínsecas, é uma corrente, são elos, não se podem quebrar. Então tá, alegrai-vos com os que se alegram, comunhão. Chorai com os que choram, comunhão. Tende o mesmo sentimento uns para com os
outros. Há comunhão aí? Meu irmão, mesmo sentimento uns para com os outros, mesmo sentimento. É claro que esse texto está principalmente ligado à comunhão da igreja, do corpo de Cristo. Mas a família é parte do corpo de Cristo? Sim, com certeza. Nós que somos famílias, somos partícipes do corpo de Cristo. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, ao invés de serdes orgulhosos, olha o termo, condescendei com o que é humilde. Olha que coisa linda. Condescendei. Olha lá, o orgulhoso, ele não pode ter comunhão. O orgulhoso pode ser qualquer um de nós, amados, se não vigiarmos. Os orgulhosos, eles não conseguem ter comunhão, porque o mundo, as realidades giram em torno deles. Tudo gira em torno deles, então eles não têm visão para o outro. Então, ao invés de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Aí agora vamos raciocinar juntos. E vocês são, no Senhor, na palavra, expert em raciocinarmos juntos. Olha lá, no texto de 1 Pedro, maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração com a vossa mulher como vaso mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois participantes da mesma graça de vida. Nesse texto, quem é mais fraco? Quem é um humilde? Para quem devemos estar junto com eles, ter o mesmo sentimento, chorar com chorar, alegrar-se com se alegrar com ele, mesmo que ele seja mais humilde, mais frágil que você condesce para estar junto com ele. Nesse texto de 1 Pedro, Igreja do Senhor, quem é o humilde? Oi? Oi? Sim, quem desce, perfeito, Nazaré. Mas vamos lá. Seria o vaso mais frágil? Exatamente, também. Olha que coisa linda. O vaso mais frágil, a mulher que depende do amor, que depende da segurança psicológica, que depende da segurança até física, que depende da segurança em todas as áreas através do marido, ela é o vaso mais frágil. Se ela é o vaso mais frágil, quando esse texto aqui, eu estou fazendo uma alocação, os irmãos estão entendendo. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Então, eu, marido, nós, irmãos, isso em relação aos irmãos, a igreja, agora parte, e coloque no lado familiar. Repare, quem é o humilde? A mulher. O vaso mais frágil. E o marido, em vez de se orgulhar, em vez de quebrar a comunhão, ele vai ter comunhão. Para isso, ele vai condescender com o humilde. Esse termo condescender, olha que coisa tremenda para quem se liga em base de palavra. Esse termo condescender, sabe o que significa? Prestar os mesmos serviços dos humildes. Entender o comportamento e ter compaixão com os que choram. Nivelar-se com os que se alegram. Nivelar-se e igualar-se com os que se alegram, com os que choram. Então, olha lá, em lugar, deixa eu colocar esse texto, irmãos no corpo, maridos, de ser desorgulhosos, condescendei com o que é, como é que diz o texto? Humilde. Humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Vamos lá no corpo. Eu, como pastor, vou me alegrar com a alegria daquele que lava os banheiros.
que não faz parte física, mas que é nosso irmão em Cristo e vive conosco há muito tempo. Eu vou ter alegria com ele. O serviço dele é um serviço mais irrelevante do ponto de vista, igreja, do corpo. Os olhos, o nariz e a boca não têm a mesma proeminência do dedo mindinho. Quem conhece esse texto? Os membros do corpo, mesmo os que não são notáveis ou notórios, ou estão em evidência, eles são importantes. O cara pode ser um exímio pregador, ungido por Deus, cheio do Espírito Santo, uma ótima dicção, uma ótima visibilidade, mas se ele perder um dedo mindinho, ele vai ser incomodado no seu funcionalismo e assim por diante. Pastor, mas vamos lá. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Então, qual é a chave da comunhão? Ter o mesmo sentimento. Amar a pessoa como a si própria. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, faça ao outro aquilo que tu queres que ele faça contigo. Então, jamais faça a ele aquilo que tu não queres que se faça contigo. No casamento, na comunhão do lar, isso é fundamental, igreja. O orgulhoso é aquele que tem o mandato de Deus de ser o cabeça, de ser o governante. E ele, de repente, passa a viver como se a mulher tivesse que se adequar a ele. Então, ele tem que ter o seguinte discernimento: ela é mais frágil. Em que sentido? Sensibilidade, emoção. Ela sempre é mais dependente. Elas precisam disso. Mulher pode ser profissional liberal, ninguém está falando contra isso. Ser independente financeiramente, ninguém está tocando nisso. Mas lá no íntimo dela, ela sempre vai precisar de alguém que a ame e que ela se sinta por essa pessoa que a ama, protegida, guardada, cuidada. Se as mulheres se rebelarem, é melhor ficarem caladas, porque não há rebelião, amém? Quantas concordam com isso? Amém? São várias mulheres, até no mundo que a gente tem aí, em matérias jornalísticas, que dizem que a maior realização é aquela de ser feliz no lar. O resto é consequência. O trabalho é mais próspero, a vida profissional é mais rica e por aí afora. Quantos estão entendendo? Para que eu tenha comunhão com a minha mulher, eu preciso aprender a ter o mesmo sentimento que ela. Chorar com os que... Amados, entendam esse choro e vocês são sábios de Deus. Chorar não é você... Vamos chorar junto, não é isso. É você ter o sentimento. Ela está triste, você vai consolar. Ela está sorrindo, se alegre com ela. E você, eu, nós estaremos mantendo a comunhão do lar, e as nossas orações não serão interrompidas. O casal será abençoado por Deus e Deus responderá às orações desse casal. Amém, amados? Então, nessa noite, comunhão, o alicerce da família. Dizia para a gente continuar, para nós continuarmos, o lar é a maior referência para as instituições, sociedade, família, igreja. Não tendo lá, irmãos, as próprias psicologia e psiquiatria dizem que os principais problemas surgem daí, são oriundos daí, são criados aí. Muito bem. Preste atenção, não abra, apenas ouça. Tiago 4,10 diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O que é humildade? É você ser humilhado? Não. Humildade é você, eu, nós aprendermos a ter o mesmo sentimento do nosso próximo. E no casamento, principalmente, o mesmo sentimento
da nossa esposa, do nosso marido, mas principalmente a ele é cobrado o discernimento, a sabedoria, para que ele possa então ter a sensibilidade para fazer esse vaso mais frágil ser feliz. Muito bem. Então humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Vamos repetir isso. Se eu condeço, se eu presto serviços e me alegro com o serviço dos meus irmãos que tocam, que carregam instrumentos, que fazem várias coisas, é porque eu tenho sentimento com ele. E ele, obviamente, terá que ter comigo o mesmo sentimento. Alegria na alegria, tristeza na tristeza, enfim, choro no choro, mas no sentido de levantar. Então, quando nós humilhamos, quando nós nos rebaixamos, nesse sentido, na presença do Senhor, ele vai nos exaltar. Vamos lá, preste bem atenção. Só faça ouvir. Filipenses 2:3 diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, lá vem humildade de novo, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Então, que visão é essa? Irmão, não é uma visão tola, o meu irmão é superior, não é nesse sentido, é no sentido de que, quando eu condeço, quando eu me nivelo ao meu irmão para me alegrar com ele, para chorar com ele, quando eu vou até ele no mesmo sentimento, olha que coisa tremenda, o texto está dizendo que eu estou deixando o meu pedestal, eu não estou me julgando sábio aos meus próprios olhos, não, eu não vou falar, eu não vou me rebaixar, porque a minha missão, o meu conteúdo, meu irmão, isso é orgulho puro. A pessoa pode ser sábia, usada por Deus, e quanto mais usada, ela vai condescender. O Espírito Santo, ele une. O Espírito Santo, ele é humilde. Jesus veio para servir ou ser servido? Servir, veio para servir. Muito bem. Ele veio e se fez humilde, irmão, ele é o Criador dos céus e da terra. Se fez homem, se rebaixou, foi à cruz. Ele teve sentimento de comunhão? Claro. É por isso que hoje estamos aqui, pelo sentimento de Cristo, que vem do seu próprio Espírito Santo. Então, olha lá, amados do Senhor, prestai atenção. Os outros superiores a si mesmo, é quando você tem a humildade de considerá-lo merecedor das mesmas bênçãos de Deus que você também merece. Então, quando você quando você contemplar alguém que não tem essa comunhão, é porque não há nela humildade. Claro, irmãos, isso não significa agora que você vai sair procurando os irmãos, não. Tem a mesma comunhão simples, mas que haja no nosso coração esse sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um uns aos outros superiores a si mesmo. Conheci um pastor e vários outros, mas esse eu vi pessoalmente. Ele era mineiro, ele é mineiro, está vivo ainda, homem de Deus, lecionava, era professor de escatologia, era professor de teologia no Supremo Instituto de Teologia dessa instituição, dessa denominação, em Minas, Lagoa Santa, Valderi Nelson. E ele pregou uma vez, lá onde eu nasci espiritualmente, ele foi um dos que me ungiu, ele pregando uma vez, terminou e tal, e eu notei uma coisa interessante nele. Foi um fogo de Deus, labaredas de fogo saíram da palavra, Deus marcou ali presença. E eu percebi que todas as vezes que ele ia falar com uma criança, ele tinha umas que ele, para ficar no nível da criança. E ali eu notei, não porque ele poderia estar ali mostrando uma imagem, não, pela pregação, pelo que dele conhecíamos e pelo que dele vimos, e por um testemunho posterior, quando ele foi embora, de um irmão que disse, olha, eu convivi, pastor, convivi em Lagoa Santa,
no Seminário Bíblico Pentecostal de Lagoa Santa, o irmão falando, e o Valdeir Nelson sempre foi assim, condescendente. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Entenda bem algo. Condescender na família é algo lindo, é algo glorioso. Preste bem atenção e entenda bem o que eu vou dizer. Para que você, eu, nós não tenhamos nenhuma má impressão de nada que será colocado aqui. Veja bem, dentro da família existem crianças, via de regra. Claro que nem toda família ainda tem criança. Mas é impressionante. Olha o que eu vou lhe dizer. Eu, como pastor já da igreja, existia uma época que tinha futebol lá no campo do Vasco. Quantos se lembram? Que era um Isso, o Fúvio lembrou. Que era ali na Djalma, não, né, Fúvio? Isso. Nós íamos para lá e era 1h30, 2 horas, tudo iluminado, aquele campo iluminado. Só o Fúvio que lembrou? Meu Deus do céu. Ô, Thaís lembrou. Isso. Olha, lembrou. Glória a Deus. Vários se lembrando. E nós íamos, pressão no que eu vou lhe falar. É um testemunho de vida que eu vou lhe dar. E na hora que a gente entrava em campo, geralmente eram os adultos que jogavam ali, aí ficava pastora, mulheres, crianças, ali naquela área que ficava lateral com aqueles barzinhos lá do campo do Vasco. Eu acho que não sei se eu estou errando o time, mas era isso. E nós íamos jogar bola. E nós íamos bater uma bola, os adultos, os homens. E eu vi algumas vezes o meu filho pequenininho. Aí os outros pais lembrar-se-ão dos seus filhos. Eu conversava outro dia em gabinete com o Amado e ele chorou, nós choramos juntos em função de uma coisa linda. E lá vinha os filhinhos, e lá vinha o meu filho pequenininho, correndo para entrar em campo. E eles corriam lá para a trave. E nós, adultos, com pressa, não para lá, vão para ali, e os bichinhos ali, bichinhos no bom sentido, tá, amados? E os amadinhos ali, e eram muitas crianças, eu lembro, o Lucas estava no meio, lá em cima, tá rindo, ele lembrou, e nós, pais, e eu, não, filho, vá para lá. Custava de repente, irmãos, olha o que eu vou lhe dizer, custava de repente a gente fazia assim, vamos bater uns pênaltis aqui com os pequenininhos, vamos dar aqui uns 10 minutos para eles brincarem e tal. Por quê? Porque aqui em casa, na sala, quando eu tinha tempo, eu batia uma bolinha com ele. E lá, eles saíam de campo decepcionados. Decepcionados. Agora, olha o que eu vou lhe dizer. Nós, pais, ali não estávamos fazendo nenhuma maldade. Não estávamos pecando. Entenda o que eu estou lhe falando. Não estávamos com a intenção de magoar essas crianças. De jeito nenhum. Nem passava isso por nossa cabeça. Então Deus não vai lhe imputar isso como pecado a nenhum dos pais. Mas o tempo passou e foi passando. E de repente um dia eu como pastor, repare que eu e os pastores que atendem, que se afadigam, são diferentes da membresia. E um dia o meu filho olha para mim chorando e me diz: pai, o senhor tem tempo para todo mundo e não tem tempo para mim. Aquilo foi algo que foi lá no meu coração. Eu olhei para ele: filho, eu oro por todos e tal, e você às vezes... Irmãos amados do Senhor, Deus sabia e sabe, foi sabedor e é sabedor, que nós nos afadigamos, que nós temos ovelhas preciosas, mas a nossa família, aqueles que são mais próximos são os da nossa família. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, e nós iniciamos em família, a Nailfe, a Thaís, eu, os filhos, eu lecionava para eles na sala, quando eu tinha tempo, bases de karatê. E nessa vez ele falou: pai, você não concluiu o karatê, você não deixou jogar bola lá no campo do Vasco, o senhor não tem tempo para vir. Irmãos amados, eu me abracei com ele e nós choramos juntos. Por quê? Deixa eu lhe dizer algo. Nós precisamos condescender com as nossas crianças. Irmãos, vocês não imaginam e sabem, eu sei que sabem, a importância da nossa atenção para elas.
Estava uma vez em casa e fui pegá-lo no Ida Nelson, quando eu não podia, a pastora ia. E uma vez eu fui chamado lá e uma pedagoga disse assim: pastor Afrânio, venha cá. E me sentei numa sala assim: olhe, nós estamos impressionadas com ele, com Afrânio, porque todo mundo colocou aqui que ele queria ser engenheiro, advogado, juiz, e ele colocou pastor. Era pequenininho. Tempo de uma admiração plena. Agora repare, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, enquanto eu preparava isso aqui, quais são as marcas que nós temos causado nos outros. Repare bem, não significa, amada igreja, que você agora vai ter que se culpabilizar. A Bíblia diz que todos nós prestaremos conta do nosso pecado. Ninguém vai se justificar: olha, meu pai não teve tempo. Não, não é isso. Entenda o que eu quero lhe falar. Então veja, e elas ficaram impressionadas, a pastora lembra isso, a G e outras pessoas de lá. G era uma das supervisoras. Puxa, o Afrânio, ele quer ser pastor. Claro que isso foi mudando, obviamente. Um dia ele estava fazendo uma prova, e foi outra colocação, falaram para a pastora, e estava uma concentração incrível, pequeno, de repente, no meio da prova, falas como uma louca mulher, aquele louvor do Jó. Aí mais uma para contar: pastor, pastora, no meio da prova à frente, tu falas como uma louca mulher. Irmãos, por que eu estou falando isso para você? Porque o Senhor diz que te livra daquilo que te é oculto. Às vezes você está com o tempo tomado, ama seu filho, sua filha, ama, faz de tudo. O que tu não podes fazer, Deus não vai te cobrar. Porém, essas marcas ficam. Essas marcas que você passa, por mais que não sejam nocivas, dolosas, propositais, elas marcam o teu lar. Elas marcam o nosso lar. Quantos entenderam? Eu já conversei com ele sobre isso. Eu já conversei outro dia, trancadinho com ele, eu repeti tudo isso e eu digo: meu filho, por mais que não... Aí ele começou a chorar, nos abraçamos e eu tenho fé e quero te dizer que brevemente ele estará aqui dando testemunho de vitória ao nosso Deus. Eu tenho convicção disso. Mas, amados, o nome disso é condescender. É você sentir a pessoa, é você sentir o seu irmão, chorar com ele, se alegrar com ele, ter a mesma comunhão e nunca se sentir superior ao seu irmão. A superioridade é orgulho. O sentimento de superioridade despreza. O sentimento de superioridade não leva em conta. O sentimento de superioridade, irmãos, faz com que você, às vezes, não seja condescendente com seu irmão. E quando você é o menor, quando você se humilha para servir, o que Deus diz que você é? O maior de todos. Então a escala de valores de Deus é inversa ao dos homens. Hoje nós vivemos uma geração, irmão, entenda isso, quando todo pregador que aqui fala de geração, ele não está falando da geração da igreja. E claro, se houver esse problema, livre-se dele. Nós vivemos uma geração, irmão, de delicadezas. Sabe, ai feriu, ai magoou, ai aquilo foi para mim. Irmão, tiremos isso da nossa cabeça. O Espírito Santo nos ama. O Espírito Santo nos quer tratar. E quanto maior for a disciplina sobre minha vida, muito melhor. Muito melhor, porque eu crescerei diante do Senhor. Para poder chorar com meus irmãos, sorrir com os que sorriem, chorar com os que choram e não fazer nada por partidarismo meu ou vanglória minha, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Quando você consegue olhar para o seu irmão e dizer: Deus pode usar a vida dele para falar comigo. Eu vou condescender porque eu sei que o Senhor é fiel para me exaltar. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Nessa noite, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil,
tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Mas bem no comecinho, um fato: maridos, vós igualmente vivei. Por que maridos, vós igualmente? Porque a mulher já está preparada. Obrigado, meu querido. A mulher já está preparada para isso. Nesta noite, em rota de conclusão, vamos a Filipenses capítulo 2, é um texto clássico que os irmãos amam, e aqui está o maior exemplo daquele que pede e por isso nos deu o maior exemplo. Filipenses 2, a partir do versículo 5. Tende em vós, olha que coisa linda, igreja. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele subsistindo significa existir em forma menor, existir em forma inferior, ele era Deus. Eu vou repetir: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ou como usurpação o ser igual a Deus, não se orgulhou, não foi soberbo. 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, condescendeu, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo que Deus te pede, Ele fez primeiro. Tudo que Deus te pede, Ele fez primeiro. Então, nessa noite, igreja, que nós, como famílias, saibamos que a comunhão é o alicerce da família. E comunhão é lutar para ter o mesmo sentimento, o mesmo respeito, a mesma, vamos usar uma palavra, conivência santa, conivência na palavra. Nessa noite, Deus, nós te bendizemos. Que aprendamos sempre, Pai, a condescender, a prestar serviços no sentimento daquele que presta, seja qual for, Pai. Seja qual for a atividade, quando a nossa guerreira amada, seja ela profissional, liberal ou não, esteja de repente na cozinha, fazendo alguma coisa, que nós tenhamos o mesmo sentimento com nossos filhos, com nossa família, para que o Senhor nos exalte e nos dê as promessas que Ele promete, e para que não se interrompam as nossas orações. Capacita-nos, Deus, e unge-nos em nome de Jesus, que possamos agora aplaudir esse Deus. Amém. Glória a Deus. Fiquemos de pé na presença do Senhor. Palavra tremenda para as nossas vidas. Nós, como famílias, sabemos que a glória de Deus quer resplandecer na nossa vida. Que sejamos segundo o coração de Deus, vivamos segundo o coração de Deus, estarmos na presença de Deus. É o que Deus quer para cada um de nós. Amém. Que nós possamos glorificar o nome do Senhor com o nosso coração, com a nossa vida, na vida comum do lar, com os nossos esposos, esposas, com os nossos filhos, na família da fé, porque nós somos uma família. Às vezes as pessoas esquecem disso. Eu tenho a minha família, mas nós somos uma família.
a família da fé, a família que Deus nos deu para estarmos na sua presença. E para nós termos esse sentimento, irmãos, para nós entendermos esse sentimento de Deus, só um novo coração. Só tendo o coração do Espírito Santo. Porque pela nossa própria vontade nós não podemos viver esse evangelho. Nós não podemos entender o evangelho de Deus se não for pela palavra de Deus, se não for pelo Espírito Santo de Deus, que nós possamos pegar esse Espírito e colocar dentro de nós, dizer: Senhor, muda a minha vida, para que eu possa entender, para que eu possa viver, para que eu possa condescender, para que eu possa me humilhar, para que eu possa chorar como tu chora, para que eu possa me alegrar com quem se alegra. Que nós possamos ter esse sentimento que houve em Cristo Jesus, que não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas antes se humilhou para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E assim Ele quer que nós sejamos com o nosso esposo, com a nossa esposa, com nossos filhos, para que Deus possa realizar a sua obra mais e mais em nossas vidas, para que nós sejamos exemplo na nossa casa, exemplo de comunhão, exemplo de fidelidade, exemplo de estar na casa do Senhor, para que os nossos filhos possam dizer: olha, meu pai realmente é um adorador, porque ele vive a palavra do Senhor. Minha mãe realmente é uma adoradora, porque vive a palavra do Senhor. Que o seu marido possa ver em você, realmente é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, que o seu cônjuge possa ver isso em você. Para isso, só com um novo coração. Então declarem: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E olha o fruto, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Declare: somos loucos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, em qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, grande amor divino. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, que possamos declarar mais uma vez: a receber o seu novo coração, que hoje nós somos novas criaturas. Que hoje nós podemos viver sim o Evangelho do Senhor, apesar do diabo soprar em nossos ouvidos muitas vezes, para que nós não façamos a vontade de Deus. Viva a vontade de Deus, irmão. Não viva a sua vontade, porque Deus tem o melhor para nós. Ele é que sabe todas as coisas. Declare mais uma vez: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração. Declara que essa noite eu declaro a Deus. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoe, irmão. Te abençoe. É preciosa a nossa comunhão. É a nossa comunhão. Somos novos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo o quê? Vivendo em uma família, irmão. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande
Meus irmãos, às vezes as pessoas esquecem que Deus falou na palavra dele, principalmente os da família da fé. Amém? Nós somos essa família. Nós temos que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, sofrer com o irmão, estar ali ao seu lado, só sendo família, irmão. E o Senhor fala, principalmente, a essa família, a família da fé. Amém? A igreja pode se assentar, chama o pastor Ofrânio para trazer os avisos esta noite. Bendito seja o nosso Deus, igreja. Nessa noite, nós já ministraremos os avisos e oramos agora sobre o projeto. Senhor Deus, brevemente estaremos na Tua glória. Ali essa comunhão se tornará eterna. Aí essa disposição e ali essa disposição de nos amarmos uns aos outros será eternamente galardoada. Seremos coroados com corpo de glória, seremos coroados com a eternidade de um corpo imortal e viveremos em unidade perfeita para todo sempre. Por isso, Pai, que aqui é um ensaio, aqui é apenas um modelo a seguirmos, para que já já estejamos na glória, livra-nos da grande tribulação e que estejamos atentos, Pai, para as sinalizações e nesse momento agradar o Senhor de toda a nossa alma, com todo o nosso coração e amá-lo acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, também hoje, o Ivaldo e a Kathleen